Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul para acompanhar como é que estão as atividades de colheita da safra de azeitona. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Paulo Marchioretto, ele que é presidente do Ibroliva, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Paulo. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Olá, o prazer é todo meu. Paulo, os trabalhos de colheita já começaram aí no estado, então conta pra gente um pouquinho como é que estão se desenvolvendo essas atividades e até quando essa colheita vai avançar por aí. Olha, ela teve início lá por volta dos meados de fevereiro, né, por 15, 20 de fevereiro. Né? Hoje já estamos assim praticamente com 70% ou 75% do cultivo já da coleta pronta, né? Os azeites já estão prontos, alguns já estão prontos a serem lançados no mercado. Correu tudo tranquilo, uma safra boa, melhor do que a safra do ano passado. Não é igual a de 2019, né? Mas é uma safra que teve um acréscimo, digamos, de 70% em relação à safra de 2020. É um azeite de extraordinária qualidade estamos retirando. Esse ano tivemos o clima ajudou mais, digamos assim. É justamente sobre essa questão, né, Paulo? A gente acompanhou aí no Rio Grande do Sul o clima prejudicando muitas culturas aí no estado, a soja, o milho. Para a azeitona, as condições foram mais favoráveis, então. Sim, nesse ano, sim. Esse ano nós tivemos um clima assim. Na época da polinização, lá por agosto, setembro de 2020, nós tivemos uma janela muito curta para o período da polinização. Se a janela fosse um pouco maior, nós teríamos uma produção maior. Mas, de qualquer forma, foi uma janela boa, tivemos uma boa produtividade, né? E não tivemos seca nesse verão, tivemos chuvas mais ou menos regulares e a fruta está muito boa, muito bonita. Então, tivemos um aumento aí de 70% em relação a 2020. Já é um bom percentual. Né? E aí, Paulo, com essa colheita avançando agora para a reta final, como é que fica a transformação dessa azeitona no azeite que vai para o mercado? Essas atividades também estão acontecendo, né? Sim, normalmente aqui no estado, o que se faz, em geral no Brasil, não é? Se faz a colheita da azeitona e imediatamente se leva para o processamento e a extração do óleo. Né? Não se tem o costume no Brasil de guardar a azeitona, por exemplo, mais do que 24 horas. Diferentemente do que ocorre na Europa, que alguns colhem, deixam guardada, eles processam 2, 3 dias depois e a azeitona madura. Nós colhemos a azeitona no estágio mais verde, que garante melhor qualidade no azeite e uma estabilidade maior, e é processada logo após a sua colheita. Não demoramos muito, não armazenamos ela, digamos assim. E aí, Paulo, um dos fatores, né, que ajudou nesse crescimento de produção aí no estado foi a ampliação da área cultivada, né, mais áreas sendo cultivadas por aí. E aí, como é que é a expectativa para as próximas safras, para os próximos anos? A gente deve ter novos aumentos nessa produção com essas árvores se consolidando aí na produção? Sim. Veja bem, a partir desse ano nós tivemos um incremento em termos de produtividade, em função da entrada em produção dos pomares jovens, aqueles pomares implantados em 2017, como é o meu caso, por exemplo. Implantamos um pomar em 2017 e tivemos esse ano a nossa primeira colheita. E são vários pomares nessa situação. Então, a partir do ano que vem, os pomares já entram no quinto ano, é uma grande parcela, entra no quinto ano, e há uma tendência de aumento de produtividade em função desse aumento dessas áreas novas que passam a produzir também. Né? E aqueles pomares que foram implantados em 2018 também, ano que vem começa a sua primeira produção comercial. Então, há um incremento na produção pelo aumento da produção desses pomares já implantados. Né? E a gente comentou bastante sobre o desenvolvimento dessa safra aí no Rio Grande do Sul, mas como é que foi essa situação em outras regiões produtoras aqui do Brasil? Olha, modo geral, tivemos uma produção melhor do que 2020. O estado de Minas Gerais também teve uma produção não tão boa quanto anos anteriores, mas teve uma produçãozinha boa, que é o segundo estado maior produtor hoje no Brasil. Né? E igualmente como no Rio Grande do Sul, Minas Gerais também teve a colheita antecipada. Esse ano todo o Brasil antecipou a colheita em função por questões climáticas, não é? Mas
de modo geral, está uma boa produtividade, vamos ter um bom azeite aí no mercado esse ano, com certeza. E aí, Paulo, para a gente encerrar falando um pouquinho do mercado, como é que toda essa questão de pandemia, de isolamento social, lockdowns, tem interferido no mercado do azeite e mexeu um pouquinho com essa situação de consumo? Veja bem, obviamente a Covid ela atrapalhou a vida de todos, né? Nós estamos vendendo azeites em Porto Alegre numa feira que é autorizada a funcionar, obviamente atendida a todas as questões sanitárias enfim, dos órgãos regulamentares, né? E vendas são feitas também via internet. Como nós temos uma produção de azeite menor do que o consumo é muito maior, toda a produção está sendo vendida, especialmente via internet, teleentregas, enfim. O azeite está sendo comercializado. Pouco menor, digamos assim, o movimento, mas temos essa comercialização tranquilamente. Paulo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário da cultura da azeitona aqui no país. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Olha, eu agradeço muito esse espaço que está sendo aberto para a agricultura brasileira e eu, assim, como um entusiasta do azeite nacional, gostaria que todo consumidor brasileiro provasse um azeite brasileiro, aquele azeite jovem, fresco, recém-extraído, que é o melhor dos melhores. Nosso azeite não perde em absolutamente nada em relação ao azeite importado, nosso azeite é de excelente qualidade, temos várias premiações internacionais já recebidas, e eu conclamo as pessoas a provarem o nosso azeite. Tenho certeza absoluta que não vão se arrepender e passarão a ser usuários, consumidores desse azeite de forma definitiva. É outro mundo, digamos assim. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, nós que agradecemos. Um grande abraço. Esse, o Paulo Marchioretto, ele que é presidente do Ibra Oliva, conversou com a gente para contar um pouquinho como é que estão os trabalhos de colheita da safra de azeitona lá no Rio Grande do Sul, também as perspectivas de mercado para o mercado de azeites nacionais. Paulo comentando que os trabalhos de colheita começaram em meados do mês de fevereiro, nesse momento entre 70% e 75% das áreas já colhidas, e aí resultados bastante positivos, superando em cerca de 70% a produção do ano passado, ainda ficando abaixo da melhor safra que foi a de 2019, mas ainda assim já recuperando bastante do que foi perdido no ano passado. Um dos principais fatores para essa elevação na produção foram as condições climáticas, o Paulo comentando um período curto de polinização lá no mês de agosto de 2020, mas ainda assim um período positivo, depois chuvas satisfatórias ao longo do verão, necessárias para esse desenvolvimento dos frutos, e também um outro ponto, o aumento nas áreas cultivadas. O Paulo destacando que muitos pomares que foram plantados ali no ano de 2017 começaram a produzir a partir desse ano. Para o ano que vem, a expectativa é de que essa produção siga crescendo com a maturação desses pomares, a maturação dessas árvores produzindo cada vez mais. Então, um cenário bastante positivo para a produção de azeitonas aqui no Brasil. Ao mesmo tempo que vai colhendo, o produtor já destinando essa azeitona para a extração do óleo, a extração do azeite, e aí o Paulo comentando as expectativas de mercado, que mesmo com essa questão toda de pandemia e de isolamento social, houve uma modificação na forma de comercialização desse azeite, utilizando muito mais os meios digitais, a internet, mas ainda assim, como a produção nacional é bastante menor do que o consumo brasileiro, então tudo que está sendo produzido está conseguindo ser vendido, e aí o produtor obtendo esses bons resultados, tanto do lado da produção, como também nessas condições de vendas no mercado online. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.